E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo todas as últimas notícias dessa sexta-feira do São Paulo, que enfrentou a LDU ontem pelo Campeonato Brasileiro. E final de semana tem clássico, Sansão, e podemos ter novidade, a volta do Oscar. É, meu amigo, quem diria, o homem tá de volta. Antes de mais nada, já sabe, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. E já comenta aí, você acha que a volta do Oscar pode facilitar o São Paulo se classificar na semana que vem? Deixa aí nos comentários. Bora assistir o vídeo junto? No final, você sabe, eu volto. A gente vai falar muito do jogo de ontem, do jogo de domingo e do jogo da semana que vem. Crédito de direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Ficar pensando muito na derrota de ontem, não. Sacode a poeira, porque domingo o clube tem clássico contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. E quem vai falar com a gente sobre esse Sansão é a Marina Buffon. Boa noite, Má. Pode aparecer algum reforço importante para esse jogão? Pode sim, Michele. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Como você disse, de fato, esse 2-0 ficou para trás a partir de hoje, porque domingo, 8h30 da noite, lá na Vila Belmiro, tem esse clássico aí entre Santos e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E aí no Brasileirão, São Paulo realmente vem muito bem, está na quinta posição, vem de uma vitória importante sobre o Botafogo por 1-0 e espera continuar no caminho das vitórias aí contra o Peixe no domingo. E daí, para essa partida, vou mostrar para vocês o que aconteceu então. Ontem, esse jogo, o pessoal tá passando aqui em frente ao CT da Barra Funda, onde a gente tá, gritando, né, tentando dar um ânimo aí pro torcedor São Paulino e também pro São Paulo, que perdeu ontem. Mas enfim, os jogadores saíram dessa partida, já logo nas próximas horas ao jogo, embarcaram para vir aqui para o Brasil em voo fretado, chegaram pela manhã e, obviamente, não treinaram, não fizeram nada. Apenas aqueles que não foram relacionados para aquela partida de ontem é que treinaram aqui no CT da Barra Funda. E a grande novidade foi que o Oscar, o meia Oscar, que não joga desde o dia 19 de julho, treinou normalmente com os companheiros, fez todo o treino com bola. Ele tinha iniciado a transição física na sexta-feira passada e o Oscar, que se machucou, né, nas vértebras aí lombares, ficou todo esse tempo fora e deve voltar a ser relacionado. É muito importante dizer que não deve começar o jogo, não. Deve estar aí no banco de reservas, jogar alguns minutos para, de fato, estar à disposição na quinta-feira contra a LDU lá no estádio do Morumbi, nesse jogo da volta, precisando reverter esse placar aí adverso. E aí, esse jogo de domingo também passa por essa situação. Quem que o Crespo vai colocar em campo? Como que ele vai conseguir avaliar nesse único treino que vai acontecer amanhã aqui no CT da Barra Funda quem vai jogar, né? O Mailton pode ser titular, por que não? Afinal, ele entrou muito bem. Também Rafael Tolói, isso falando dos reforços, né? O Rigoni foi titular ontem, mas Rafael Tolói não jogou. Pode, de repente, entrar ali, né, no trio da zaga São Paulina. Além deles, também pode entrar o Mailton, como eu falei. E, enfim, outros jogadores que jogaram menos tempo. Mas aí o Crespo vai ter esse treino de amanhã para, de fato, definir qual vai ser essa escalação. Tínhamos falado durante a semana sobre Luiz Gustavo, já tínhamos adiantado também que ele não seria relacionado para essa partida. De fato, isso não vai acontecer. Afinal, ele vai ser liberado amanhã para fazer todo o treino aí, até de choque com os companheiros, né? A partir de amanhã, ele que se recuperou de um tromboembolismo pulmonar. E o Lucas também hoje aqui avançou na sua recuperação depois da artroscopia no joelho, fez aí algumas atividades sob a supervisão de fisioterapia no gramado. Tá certo, gente? Então a grande novidade pode ser Oscar, mas com muita cautela, pensando na quinta-feira. E aí o Crespo vai montar esse time. Quero saber de vocês, o que vocês fariam, hein? Boa, Má, muito obrigada por todas as informações. E a Oscar de volta para esse Sansão. Mas vocês não falaram que o São Paulo também ia com o time reserva? Então, mas o Oscar é importante que jogue, primeiro porque talvez ele seja reserva mesmo, e segundo porque ele é um atleta, independentemente de ser reserva ou titular, é um atleta que tem qualidade, ele pode ajudar o São Paulo, só que ele está sem ritmo de jogo. Então, um jogo antes da partida decisiva, ele podendo atuar, pelo menos por alguns minutos, uns 20 minutos, 25, já seria muito importante para que ele mesmo conseguisse, sabe, ir readquirindo aos poucos o famoso ritmo de jogo. Então, se ele puder jogar um pouco, pelo menos, vai ser muito bom para ele e para o São Paulo. E aí, Não, fundamental a presença do Oscar no Clássico e também no jogo de volta contra a LDU. É um jogador que tem um poder de criação diferenciado, é uma das grandes estrelas do elenco.
já vinha treinando normalmente nos últimos dias, mas o Crespo preferiu não relacionar para a viagem para o Equador, ficou aqui. Então, o clássico contra o Santos é uma oportunidade, como o Alex disse, para ele pegar ritmo de jogo e também já chegar para o jogo mais importante do ano do São Paulo em melhores condições, lógico, ainda longe do ideal, mas melhores em condições para, quem sabe, ele fazer a diferença contra a LDU. O São Paulo vai precisar de todo mundo e quem sabe até do Lucas, que tem uma chance mínima de pintar como novidade para o jogo da LDU, mas quem sabe também o Lucas não aparece. Próximo jogo é no dia 25 de setembro, acho que é quinta-feira que vem, mas o São Paulo precisa de 3 gols, Basejo. Precisa. Pelo que o São Paulo jogou, pelo que o São Paulo produziu, mesmo atuando na altitude, mesmo sendo fora de casa, eu acho que dá. A torcida tem motivos para se manter esperançosa, porque o São Paulo teve boas oportunidades de gol, não foi tão eficiente quanto foi a LDU. A LDU ameaçou pouco, mas quando ameaçou, teve mais felicidade na hora de concluir a gol, conseguiu 2 gols, poderia ter sido 3-0 se não fosse a defesa do Rafael, mas também o placar poderia ser diferente se não fossem as inúmeras chances desperdiçadas pelo Luciano, que é um jogador que costuma aparecer em jogos decisivos para o São Paulo, mas dessa vez não foi assim. O São Paulo vai precisar de 3 gols para se classificar no tempo regulamentar, uma vitória por 2 gols de diferença leva a decisão para os pênaltis, não é uma situação fácil, mas pelo que o São Paulo produziu, por ter sido superior, mesmo com altitude, mesmo jogando fora de casa, eu acho que é um resultado reversível sim, viu, Mi? E aí, Alex? Que é reversível primeiro porque esse time da LDU é muito pior do que outras equipes de anos anteriores e que também foi chegando adiante na competição. E o São Paulo mostrou em campo, como disse o Baseggio, que tem condições de ganhar da LDU. O que não pode é ficar errando o gol como errou, entregando paçoca na defesa como o senhor Arboleda fez. Aí não há time que resista. Não há time que resista. O São Paulo individualmente falhou e falhou muito gravemente. E isso proporcionou à LDU, que, repito, é um time fraco, ganhar o jogo dentro de casa. Mas no Morumbi, com aquela atmosfera, pressão, estádio lotado... 3-0. Eu acho que dá para fazer. Pelo menos 2 para ir para os pênaltis, né? Pelo menos isso o São Paulo tem que fazer. E acho que tem totais condições. O único senão, que é a questão do tabu também, que é feito para ser quebrado, como diria o poeta, o São Paulo não vira dentro de uma Libertadores uma desvantagem de 2 gols desde 1992. Nossa. Faz 33 anos. 93. Faz 32 anos que o São Paulo não reverte uma situação dessa dentro de Libertadores. Mas, repito, todos os tabus foram criados para serem um dia quebrados. Mas só complementando uma coisa, o Crespo falou que achou que o time jogou bem. Para você jogou bem? Jogou bem, mesmo lá na altitude? Ainda mais com 3.100 metros de altitude e não 2.800, como todos falam. Porque o estádio fica 300 metros acima do centro de Quito, então são 3.100 metros, 500 metros a menos do que a altitude de La Paz, por exemplo. Então foi uma altitude, dava para ver que os jogadores erravam o tempo da bola, velocidade, lançavam de um jeito que queriam lançar de outro, os jogadores não alcançavam. Pode ser que não tenham tido problemas de oxigenação, mas tiveram problemas de noção de velocidade de bola. Isso atrapalhou muito. Mesmo assim, o São Paulo criou possibilidades e jogou um futebol para não perder de 2-0. Quase perdeu de 3, hein? Se o Rafael não salva ali. Olha que legal, José A. Oliveira. A Fortaleza em casa, a LDU então como mandante desde agosto de 2024. Caramba, não perdeu. 29 jogos, 18 vitórias, 11 empates. O aproveitamento é alto, em quase 75%, só 16 gols sofridos. Direto então lá para Quito, onde está a nossa equipe. O Eduardo Afonso e o Rodrigo Bueno acompanharam o jogo. E ouvimos, não é, Edu e Bubu, o Crespo falando que foi injusto e o Rafael dizendo que o São Paulo jogou melhor. E aí, vocês concordam com os dois? Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Grande abraço a você. Um abraço ao Jailson, um beijo na Mari, que ontem a gente participou com ela da live pós-jogo. Falamos muito a respeito do que aconteceu aqui em Quito. Hoje Quito amanheceu com sol depois de 4 dias. E o sol, quando vem aqui, vem pesado, vem forte, vem para castigar. Bem, e o sol está juntamente com o sorriso da torcida da LDU, que está aí desfilando camisas pelas ruas aqui da capital equatoriana nesta sexta-feira. O Rafael soltou uma frase: vamos fazer em casa o que a gente vem fazendo. E se a gente levar ao pé da letra esta frase, com o Crespo no comando, no Morumbis, o São Paulo teve 4 resultados recentes que servem para quinta-feira, levam para os pênaltis. Venceu o Fluminense por 3-1, o Corinthians por 2-0, o Atlético Mineiro por 2-0 e o Vitória por 2-0.
Então, meio que o Rafael tá certo, tem que fazer o que vem fazendo em casa, né, Bueno? Bom dia. Bom dia pra você, Edu, Bruno, Mari, Jailson, fã de esporte. De fato, e a última vitória do São Paulo foi só por 1-0 contra o Botafogo, mas o São Paulo produziu pra fazer 2, pra fazer 3. O São Paulo tem jogado bem. Até quando perdeu, por exemplo, recentemente pro Cruzeiro fora de casa, e o Cruzeiro tá brigando pelo título do Brasileiro, o São Paulo não merecia aquela derrota. Só que não dá pra gente ficar sempre falando, ó, o São Paulo tá jogando bem, o desempenho é bom e o resultado não tá vindo, né? Então o São Paulo agora precisa de fato de uma boa atuação. E se você joga bem, é claro, é uma coisa óbvia, você fica mais perto da vitória. Jogando bem, você tá mais perto do gol adversário, tá perto de conseguir uma classificação. Então o São Paulo, eu imagino que tem boas condições de pelo menos levar pros pênaltis. E ouvindo ontem, especialmente o Rafael, que tá numa fase boa, a classificação contra o Atlético Nacional de Belém foi nos pênaltis, e o São Paulo ali não merecia um empate fora de casa, né? Foi amassado. Eu acho que é uma confiança grande de que o São Paulo possa jogar mais uma vez melhor que a LDU e agora ser efetivo. Bem, tem um detalhe, né? Em 2023 o São Paulo tomou um passeio, um vareio de bola aqui, saiu com 2-1. Dessa vez, perdeu tanto gol e saiu com um resultado pior, 2-0. É trabalhar a finalização nesses dias até quinta-feira, é isso que está faltando, um pouquinho mais de colocar a bola na rede, trabalhar um pouquinho mais esse aspecto nos treinamentos do Crespo? Trabalhar a finalização, mas fazer valer o fator Morumbis, né? A torcida do São Paulo, embora os ingressos sejam mais caros, imagino vai fazer aquela pressão para fazer a LDU se sentir desconfortável. O time tem que jogar no campo do adversário desde o primeiro até o último minuto, porque ainda tem chance de, quem sabe, fazer uma vitória por 3 gols. Eu acho difícil, mas por 2 gols é completamente aceitável fazer um cenário favorável para que o São Paulo consiga a remontada. Alguns bastidores rápidos aqui. O São Paulo teve que atrasar 2 horas, Bruno, o voo para São Paulo. A expectativa era chegar às 6h30 da manhã. Recebeu um comunicado do Aeroporto Internacional de Cumbica dizendo que entre 6 e 8 da manhã não poderia pousar o voo fretado. Então São Paulo ficou fazendo um pouquinho de hora no vestiário e também no aeroporto para sair a tempo de chegar após as 8 da manhã. Hoje folga. O Cédric teve um problema estomacal e intestinal antes do jogo, mas jogou 45 minutos. Mas creio que para o jogo da volta o Mailton ganhou a condição de titular. E o Ferreirinha foi o jogador que mais sentiu a altitude. Ele já não seria titular, mas ficou no banco muito também pelo fato de não estar se sentindo tão bem, tão à vontade. Foi bom porque ele entrou, estava com o gás lá em cima e conseguiu fazer talvez as melhores jogadas do São Paulo. É isso, voltamos com vocês aí no estúdio. Boa sequência de Sport Center, na segunda hora a gente está de volta. Tá bom, vocês voltam justamente para a gente discutir então esses pontos todos também aí com vocês. Bastante coisa. Tem, principalmente para o próximo jogo, né, Mário? Mas ainda falando sobre o jogo de ontem, você concorda então com o Crespo que o resultado foi injusto? Eu concordo, se a gente olhar de fato pelo que o São Paulo apresentou na segunda etapa, né? Porque assim, o primeiro tempo, não. Eu até usei esse comparativo ontem. O jogo contra o Botafogo, ele deu o Botafogo lá, o Botafogo não jogou. O Botafogo, assim, abdicou de jogar, falou, não vou jogar. O São Paulo, não. O São Paulo, no segundo tempo, eu acho que o Crespo, ele reposiciona alguns jogadores, ele adianta um pouco mais o Marcos Antônio, porque, de fato, faltava esse jogador que conseguisse ligar um pouco mais o ataque. E aí, as associações, principalmente pelo lado esquerdo, elas acontecem. O São Paulo começa a criar com a aproximação dos jogadores. No primeiro tempo, não. Então, é uma bola lançada que entra pelas costas da defesa, o gol acontece e o São Paulo não busca o empate. O São Paulo, ele vai administrando ali, tentando encontrar soluções, mas não consegue. Aí, na segunda etapa, entra Mailton, o jogo começa também a ser distribuído pela direita, o Marcos Antônio se apresenta melhor, o Ferreirinha também entra e muda um pouco a questão do jogo, só que daí é um vacilo, né, da defesa. É um vacilo, não tem O como. momento em que o São Paulo era melhor. O São Paulo era melhor, exatamente. E aí, mesmo a gente falando em talvez essa injustiça, o São Paulo perdendo chances, a última bola do jogo é salva pelo Rafael. Seria um 3-0 para ele deu. Seria um 3-0 e aí seria uma ladeira daquelas, né? Maior do que a altitude. Mas enfim, o Rafael conseguiu salvar, então o São Paulo agora tem um 0-2, né, para reverter e pelo segundo tempo é plenamente viável e possível que reverta no Morumbi. Mas eu acredito que o Crespo vai precisar mudar, tornar o time mais ofensivo. Então, por exemplo, a gente já pode falar assim de Mailton pelo lado direito, pode falar de Rodriguinho, de Ferreirinha mesmo como titular, a ver como o Crespo vai organizar a sua equipe agora no jogo de volta, até porque já começa perdendo por 2 gols, então tem que jogar o time para cima, não tem outra opção para tentar pelo menos fazer logo um gol no início. Faz o gol no início, aí ganha o estádio e aí depois vai tentando com mais calma esse empate. Bora falar rapidamente sobre o jogo de ontem, que pra mim o futebol não é justiça, gente. O futebol não é justiça.
às vezes o melhor time não ganha. E isso acontece. O São Paulo, eu, sinceramente, por tudo que eu vinha vendo e ouvindo da mídia e tal, e da própria mídia equatoriana, que eu gosto de pesquisar, ver o que a mídia equatoriana tava falando do jogo, eu achava que o time da LDU era um time muito bom. Mas não foi isso que eu vi. Eu vi um time extremamente limitado, um time que sim, sabe aproveitar os erros. Eu já tinha visto isso numa análise de um canal agora que eu não vou me lembrar qual, que faz análises assim detalhadas e tal dos times. E sim, o time da LDU é um time de transição rápida e que aproveita muito bem as falhas adversárias. Mas que em nenhum momento foi um time que criou oportunidades e colocou o São Paulo contra as cordas. O São Paulo teve o controle do jogo, mesmo no primeiro tempo, onde o São Paulo não criou lá tantas oportunidades. O São Paulo, por muito tempo, teve mais a bola. O São Paulo, por muito tempo, controlou o jogo, tentou trabalhar, tentou jogar. Então, o São Paulo, para mim, fez um bom jogo no primeiro tempo e um ótimo jogo no segundo tempo. Só que não fez os gols. E pior que você não fazer gols, é você não fazer gols e errar. Você errou, você vai perder. Você errou, principalmente você errando num time como o time da LDU, na altitude, você vai perder. A grande questão é, pelo futebol que o São Paulo apresentou ontem, eu tenho, assim, muita confiança que o São Paulo consiga não só se classificar, mas golear esse time da LDU por 3-4. Porque é um time que lá na altitude teve dificuldades e aqui, mesmo que coloque um ônibus na frente da zaga do São Paulo, na frente do ataque do São Paulo, ao meu ver, o time do Hernan Crespo é um time muito mais preparado e que tem muito mais artimanhas e artifícios para gerar oportunidades de gol do que tinha o time do Zubeldia. O time do Zubeldia, quando o time adversário se fechava, era cruzamento na área. O time do Crespo é um time que, mesmo quando a equipe adversária tá fechada, ele consegue triangular, movimentar. Se for para cruzar, não é aquele cruzamento de qualquer jeito. Eu, sinceramente, acho que o São Paulo vai amassar a LDU no jogo de volta. Mas assim, meter 2 gols no primeiro tempo e no segundo, mais uns 2, 3. Porque é um time muito fraco. É um time muito fraco. A LDU, quando tomar o primeiro gol do São Paulo, vai desmontar. O Morumbi vai vir abaixo. E a LDU vai desmontar. Isso que vai acontecer. É um time muito fraco. Não, o time do Nacional do Uruguai é um time anos-luz melhor que o time da LDU. Isso é o que me dá conforto. O São Paulo perdeu para um time ruim. É até ruim falar isso, né? O São Paulo perdeu para um time ruim, mas o São Paulo perdeu para um time ruim. O time da LDU é muito ruim. E o São Paulo agora enfrenta no final de semana outro time ruim, que é o Santos. Que mesmo jogando com um time reserva, misto, o que for, para mim o São Paulo é amplo favorito contra o Santos. O São Paulo, mesmo jogando com time reserva, é um time que sabe o que faz com a bola, que tem padrão de jogo. E o time do Santos é um Deus nos acuda. É um time que troca de treinador a cada rodada. É um time extremamente limitado e horrível. Extremamente limitado e horrível. Então, o São Paulo, pra mim, é favorito contra a LDU na semana que vem. E também é favorito contra o Santos no final de semana. Esse time do Santos é um dos piores Santos da história. E eu tava vendo as notícias hoje, parece que nem o ex-jogador em atividade lá vai jogar, o Neymar. Porque vocês acham que se vocês ainda têm esperança do Neymar ser jogador, vocês estão de brincadeira. O cara claramente é um ex-jogador em atividade, ele não tem mais condições físicas de ser jogador. Então, por exemplo, o Lucas. O Lucas é um cara que sempre se cuidou, o Lucas é um cara que sempre teve foco, determinação. Pode não ter o talento do Neymar, mas o Lucas sempre foi mais atleta que o Neymar. Hoje o Lucas tá passando por esse problema, por quê? Por conta do gramado sintético. O Lucas tá passando por esse problema por conta do gramado sintético. E tá fazendo de tudo pra voltar. Mas o Lucas, ele ainda é um atleta. O Neymar não. O Neymar não é mais atleta profissional. É porque ele tem tanta qualidade técnica que ele ainda consegue desenvolver uma coisinha ou outra. Mas não tem mais físico. Ele não aguenta. Ele não aguenta mais jogar 3, 4, 5 jogos. Não adianta. O Lucas, o Lucas se voltar recuperado, mais 2, 3 temporadas pro Lucas aí, tranquilo. Tranquilo, mais 2, 3 temporadas pro Lucas aí. A lesão do Lucas não foi lesão muscular, foi uma lesão de impacto. Por conta da piada que é o gramado sintético, que só acontece aqui no Brasil. Igualmente a lesão do Oscar, que deve voltar. E pra mim, muita gente aqui no canal pode
duvidar. Muita gente que fala, o Oscar tem que mandar esse Oscar embora, rescinde o contrato. Eu sei, o Oscar tá devendo, mas, ao meu ver, não é culpa dele. O Oscar nunca teve um histórico de lesão lá na China. Jogava menos, mas o Oscar, todos os anos que ele ficou na China, se eu não me engano, quando ele foi contratado, eu trouxe aqui, ele teve 3 lesões. Em todos os anos que ele ficou na China, ele teve 3 lesões. 3. Só que aqui o cara é extremamente azarado. Tudo bem, a preparação da pré-temporada do São Paulo foi uma piada, viajaram, não sei o que, papapá. E depois o cara teve um problema seríssimo de fratura da vértebra. Aí é mais um azar, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Yuri Alberto lá do Corinthians também, fraturou algumas vértebras da coluna. Mas o Oscar vai ser, se voltar bem, peça fundamental no esquema do Crespo. Fundamental, porque ele vai ajudar o Marcos Antônio na criação. Então, assim, esperem. Eu entendo vocês revoltados com o Oscar. Aqui eu não tô passando pano, ele tá devendo, eu sei. Mas pelo estilo de jogo do Crespo, como joga o São Paulo do Crespo, o Oscar bem, ele vai fazer esse time jogar muito, mas muito mesmo. Não é nem ele que vai jogar pra caramba, mas ele vai fazer o time jogar, ele vai ajudar o time a jogar. Porque quando o São Paulo entra com 3 volantes, Alisson, Pablo Maia e Marcos Antônio, o Marcos Antônio fica sobrecarregado na criação. Quando acontece do Rodriguinho entrar, o Rodriguinho, ele também é um meia, mas é um meia diferente do Oscar. O Rodriguinho é um meia condutor. Ele tem o passe e tal, mas ele é um meia que corre, que dribla, que conduz a bola. O Oscar, ele é um organizador. Ele é o cara que vai dominar, levantar a cabeça e achar o passe. Você não vai ver o Oscar arrancando, você não vai ver o Oscar driblando. Ele faz o time jogar, ele enxerga espaços. Como o Ganso faz, como o Renato Augusto fazia, como vários outros meias do futebol fazem. Então, vai ser muito importante o Oscar, tanto no jogo do final de semana, quanto no jogo da semana que vem. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu.